Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa com ilustres convidados, como sempre. E está aqui o Cassiá Carpes, técnico de futebol. É uma das atividades do Cassiá que já teve 100. O Cassiá já foi jogador, técnico, secretário, vereador, deputado e outros que bom marido, sei lá, bom pai. Então o Cassiá tem 1.500 atributos. E também Alexandre Bugin, outro grande cidadão da nossa sociedade, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. E o Maurício Freitas também apresenta todas essas características positivas e outras peculiares, né? E está sempre conosco aqui. Mas eu tenho que começar falando um pouco sobre o que aconteceu hoje no Twitter. Rapaz, eu passei o dia inteiro respondendo para amigos. Até há pouco o Felipe Becker me mandou, disse quem é esse cidadão. O Vitor Saideles também, o Sopa de Granada, lá de Caxias, e tal, um atrás do outro, colorados, conselheiros, ex-conselheiros. O que houve? O que você não falou, que o cara está exigindo que você discuta com ele via Twitter? Deixa eu me lembrar, como é o nome dele? Marcelo Tota. Marcelo Tota, deixa eu te dizer, Marcelo Tota, já que eu, no privado, ali no particular, pedi o teu telefone, sabe por quê? Já que você quer desabafar, e eu não tenho tabu contra desabafo, desde que tenha alguma lógica, e se você trabalhou 11 anos lá no Internacional, você deve ter alguma coisa para dizer, está louco para dizer, se garante, que eu imagino que você se garanta depois de tudo que escreveu no Twitter, não tem problema nenhum. Sabe o que eu queria? O teu telefone, logo depois que eu li, que você estava me desafiando a ir para o debate público no Twitter. Eu não sou, embora seja polêmico, não sou adepto à carnificina. Esse negócio de ficar dizendo fulano é ladrão, o outro também é, o outro... A gente tem que ter alguma lógica. Tem que ter alguma coisa que te induza a pensar que você está exatamente no caminho certo. Senão, é perigoso. Mas já que você esteve lá na base do Internacional, como é o nome dele mesmo? Marcelo Tota. Marcelo Tota. Já que você esteve lá na base, foi multicampeão com o Kleber, tem muita história para contar, tem muita coisa para desabafar, muita coisa para esclarecer. Você pode se apresentar ao Ministério Público. Vai lá e fala com o doutor Marcelo Dornelles e conta tudo que você sabe. Entrega todos os personagens que você acha que foram envolvidos em alguma... Prova? Não, ou não prova. Porque se ele quisesse expor, arriscar, porque do jeito que ele me desafiou hoje, não, porque você disse que não houve a triagem com 170 atletas. Não, eu disse que é preocupante se chegar a um número exorbitante num ano de 170 jogadores fazerem teste. Eu apenas devo ter ponderado, eu não lembro exatamente o que eu falei, porque eu falo 4 horas de improviso lá na Rádio Grenal, então às vezes eu não sei exatamente o que eu falei, só se eu ouvir de novo a gravação. Que alguns ficam meia hora, outros 1 hora, porque todo pai acha que tem um filho craque também, vamos combinar. Né? Um tio, um primo, um cunhado, os meus sobrinhos, por exemplo, dizem todos que são injustiçados. Né? Um eu apelidei de Paulo Roberto. O bom é quando o pai diz assim, mas tu joga mesmo tudo isso que estão falando? Vamos Esse junto, é um bom pai. Aí é o seguinte, um sobrinho meu sempre disse que jogava muita bola. Sabe do que eu apelidei ele? De Paulo Roberto. Porque de tanto que ele dizia que era craque, meu sobrinho Fabrício, sim, que até noivou hoje lá em Paris, né? Então não deve estar nos assistindo nem no Facebook, mas os parentes estão vendo. Eu apelidei ele de Paulo Roberto, para ele parar de encher o saco. Do jeito que tu fala, tu joga mais que o Falcão. Agora o apelido dele é Paulo Roberto Falcão, porque do jeito que ele dizia, joga com o peito erguido, distribui o jogo. Quem tinha que estar na seleção, na época, era tu, não o Falcão, né? Então o Fabrício apelidei de Paulo Roberto, por causa do Paulo. Tem muito Paulo Roberto por aí. Tem muito jogador que não dá certo no Grêmio, dá certo no Inter e tal. Só que o volume e o desperdício do Internacional nos últimos anos, pela má seleção, ou pela má triagem, ou pela chegada num time vacilante, como é o atual time do Internacional, o Cassiá pode falar isso por excelência, os caras não conseguem se firmar. E eu até disse mais, seria bom para o Inter esclarecer de vez essa história. Olha, surgiu com um ex-funcionário nosso que espalhou, colocou no Twitter, não é bem assim. O Cabreira, por exemplo, que o Internacional segura, que o Grêmio dispensou, que o São Paulo dispensou, nós seguramos por esta e esta característica, é um cara idôneo, é um cara assim, porque ali é onde gera a maior especulação. Eu estou falando tudo isso porque eu não tenho tabu, eu só quis perguntar o telefone do cidadão, não ia perguntar no Twitter aberto, justamente para convidá-lo a vir aqui e ele fazer o desabafo que ele quis que eu fizesse junto com ele, expondo pessoas. Ele disse que um cara ganhou um carro
Ganhou uma caminhonete, Porsche. festa de casamento de empresário. Diz que um diretor da base ganhou isso. Diz ele aqui no Twitter. Eu, uma vez, pedi explicação sobre um empresário que tinha não sei quantos jogadores na base do Internacional. O primeiro a falar que o Internacional tinha feito uma triagem com mais de 170 atletas. Eu já falei de tudo, e de quase todos. Agora, briguei com o Pellegrini na época no ar, como é que o Inter ia dispensar por 2 milhões de euros, hoje até a Grenal falou em 1 milhão, foi 2 milhões de euros, o lateral esquerdo, Rogério, que não foi o melhor lateral esquerdo de um torneio sub-18 com a seleção brasileira. Ele foi o melhor jogador da competição e disparado. Hoje ele está sendo vendido da Juventus para o Chelsea, né? Por 20 milhões de euros, uma coisa assim. Vai respingar um monte de dinheiro para o Internacional. Vai acabar sendo até um negócio razoável, como foi o do Alisson, né? Em última instância. Vai ganhar mais dinheiro no mecanismo de solidariedade Sim. do que na venda. Mas na época eu disse que era um absurdo. O cara nunca tinha vestido a camisa do Internacional. O presidente Romildo sempre diz uma coisa, e os caras me chamam de puxa-saco do Romildo, mas eu cito as frases do Romildo, eu cito o porquê que eu concordo com ele. Não fico simplesmente dizendo que ele é o maior, que ele é o melhor, porque isso é coisa de puxa-saco mesmo. Ou de gente que quer tirar proveito da situação. O presidente sempre diz uma coisa, Cassiá. Esses meninos todos têm que primeiro deixar alguma coisa para o Grêmio. Sim. Depois nós vamos vender. Aí nós vamos ver o preço que vale. Sim, se ele é bom, tem que acreditar nele. É isso aí. Deixar crescer, amadurecer, para vender bem. E vender a ideia lá dentro, que é bom ficar no Grêmio. O Jael disse hoje, ontem deu uma entrevista, perguntado o que ele tinha de mais realização, de ter saúde para jogar num dos maiores clubes do mundo, que é o Grêmio. Essas coisas bem ditas, são bem espraiadas e tudo mais. E esses que vêm da base têm amor ao clube. Então, meu amigo, Alguns Marcelo. se perde mal orientado. Tá? Desculpe o desabafo, mas eu passei o dia inteiro hoje, desde as 10 da manhã com esse negócio. Mas por que tu pipocou? Por que tu não disse quem são os caras que mexem com esses 170 jogadores? Qual foi o empresário que deu o carro para esse funcionário do Internacional? Mas, pô, se eu soubesse. Mas se o Marcelo Totti sabe e não quis me dar o telefone dele e quis me jogar na arena, no Twitter, pois ele que vá para a arena agora e debata com os outros torcedores do Internacional, que agora todo mundo quer saber. Os conselheiros estão me ligando, estão me enchendo o saco aí. Alguns até... Teve um que quando o Grêmio trouxe o Beto da Silva, ele me passou as características, disse que era um bom jogador, que se criou com ele e tal. E agora ele disse assim, o Marcelo Totti esse... Tota, é meu amigo lá do Inter. E eu até não quis meter o cara na conversa. Não, tá tudo certo, não tem. Ele dizia, deu treta aí no Twitter. Não deu treta. Eu só fui pedir o telefone do cara e ele me apedrejou porque achou que eu estava pipocando, que não queria falar com ele no público e queria falar no falar privado. em off. Em off. E eu disse tudo isso porque circulou muito, né? Eu também não quero ser o centro do programa aqui, que nós temos muita coisa para falar. Cassiá, Como é que tá? o Internacional reage ou não reage, Cassiá? Olha, a coisa então, eu vinha pensando, de o que eu vou dizer? Mas o futebol ele é engraçado, ele é muito de momento, muito dinâmico. Veja, se pegar o time do Grêmio que jogou ontem, que a maioria são reserva, com algumas exceções, está rendendo mais do que o time titular do Inter. Isso não quer dizer que o time do Inter seja ruim, mas é mais fácil dirigir o Grêmio, que tem um conceito de futebol e já encaixou há muito tempo, sabe que isso é importante, do que o Inter, que não tem um conceito de futebol por vários anos. Além disso, caiu, além disso, mudou muito. Tá? Então, o Inter está atravessando essa fase. Tá? Isso não quer dizer que os jogadores do Inter não sejam bons, não. Mas essa é a lógica, faz uma comparação. Pega o time que jogou ontem do Grêmio sem os titulares, sem o Everton que entrou depois, tu vai notar que o rendimento deles é melhor do que o do Internacional, que é titular. Mas isso não é referência para ganhar nada. Porque não se ganha agora. Se ganha na hora certa. Título se vem na hora certa. Tá, mas não como é que se segura treinador, Cassiá? Você é do ramo. Aí depende muito do conceito que os dirigentes entendem. Então, o Odair já passou por esses problemas. Agora está se repetindo. Aí o diretor, se entender que esse é um processo que não passa pelo treinador, é do clube na sua estrutura, e ele vem assim, modificando muito,
É que eu, por acaso, estava passando na Rádio Grenal e estava te escutando. Eu me lembro que tu disse assim, olha, eu não concordo, o Inter contrata muitos jogadores iguais. Iguais? É. E eu concordo em parte contigo. Por exemplo, vou citar 2 aqui. Tu acha que não citaste, eu não tive tempo, foi de passada ali, estava saindo. Tá? Pega o Eneilton e o Wellington. 2 que jogam pelos flancos, diferença mínima. Tu só Até pode em potencial, até em potencial. Até em potencial, tu só pode ocupar eles assim. Então tem que ter cuidado, eu lembro isso porque eu concordo em parte. E nenhum dos dois é titular ainda, né? Exato, Que esse é o pior. Aí tu tem que escolher um para ser titular e pode não ser. Então, esse aspecto é fundamental. O Grêmio não. O Grêmio já tem um conceito de futebol que vem desde o Roger, passando pelo Renato e aprimorando e melhorando cada vez mais, que o jogador só pega aquela peça e bota ali. Eu pergunto para vocês, está aqui um dirigente, pega esse jogador do Grêmio, que está com essa confiança, com toda essa estrutura de clube, etc., time, conceito, etc., e bota dentro desse time internacional que está pressionado. Não vai jogar. Não vai jogar, não vai render jogar. isso. Matheus Henrique Então, não jogaria. esse é o grande problema do futebol. Então, eu não sei o que será amanhã. Quem vai ser campeão? O Grêmio. Bom, isso vai depender do Grêmio. Ele vai manter isso. O Inter vai continuar ruim, como está. Então, o futebol é muito momento. Cassiá por Cassiá, 93. Cassiá assume o Grêmio. Sim, o Grêmio torna estava o Grêmio perdendo. campeão gaúcho. Estava 5 pontos atrás, eu tirei 3, sabe de quem? Do maior treinador, quem sabe, do Rio Grande do Sul, Enio Andrade, que não conseguiu ser campeão gaúcho. Eu vim de São Paulo, estava com 5 na frente, tiramos 3 de diferença. Então, o futebol é muito de momento. Por isso que, às vezes, o treinador tem que tomar decisões. Se ele demora muito para tomar decisões e tem um conceito de futebol sobre o time dele, é preferível ele ter o conceito e demorar para acertar do que ele não ter conceito e não acertar. Depender das vitórias, só das vitórias. Se ganhar, como te diz, se ganhar o Inter hoje, amanhã está tudo legal, tudo bom. O futebol não é assim, ele tem que ganhar e ter uma visibilidade, uma potencialidade para estabelecer o futuro. E um futuro breve, para decidir o título. Vou te dar um time do Buxim também. Me diz se esse time do Inter, que eu vou divulgar agora aqui, Sim. e é quase o de hoje, não pode ser campeão da Taça Libertadores da América, do Brasileiro ou da Copa do Brasil. O do Grêmio eu não preciso dizer, porque o Grêmio é candidato. Sim, esse já está com o time Isso formado. é o óbvio, eu não vou dizer isso aí, porque senão eu vou dizer, por que Qualquer não um fala tá do jogando. Grêmio? O time que tem Luan e Everton já chega. Né? Nem vou falar do Maicon, da dupla de zagueiros e outros que tais. Né? Mas vamos pegar o Internacional. Lomba. O Zeca, se for o da Olimpíada. Parece que volta hoje, né? Cuesta, Moledo, e aí pode escolher um dos dois, Iago ou Wendel. Quem sabe seja um dos furos da bala do Internacional. Dourado, para alguns é muito ruim, para outros é muito bom, para outros jogaria no Grêmio, para outros jogaria em qualquer time. Sim, Bom, se o time está bem, ele está questionado. Se o time está bem, ele está bem. O time está mal, ele está questionado. Está questionado. Edenilson e Patrick, vou deixar igual ao do ano passado. Sim. E mesmo contestado da Alessandro Nico e Paulo Guerreiro na frente. Tu pode nesse E esquema aí tu teu pode aí. escolher um para tirar. Tu escolher pode um nesse disso. esquema teu aí, para não contrariar a lógica, fazer um losango. Pode ser. O Alessandro ficava na ponta do losango lá na frente e os outros fecha Não, mais. e pode tirar o da Alessandro e botar o Neilton, que tu citou aí, Sim, sim. ou o Elton Silva, Sim. ou o Potker, ou Pedro Lucas para jogar com 2 centroavantes. Pode fazer qualquer coisa, desde que se organize o time como Sim. diz o Cassiá, desde que se tenha uma ideia de jogo. Na nominata. Quer ver um Só detalhe? esse time é mais. Pelas características. Ele não disse na frente, ele não disse na frente. Não, botou Paulo o Guerreiro. 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 Guerreiro, e aí, se quiser botar mais um, bota o Neilton, pode Sim, botar sim. o Potker, organizadinho, sobe. Sim, sim. Tem gente. Esse time tem Nonato, mais... esse do Internacional, os volantes não jogam mais. Bota o Nonato no lugar de um deles, o resto tudo é veterano mesmo. O Nonato dizem lá que jogava que o Matheus Henrique joga, né, que inclusive eram do mesmo time, tinham o mesmo cartaz, e até o Nonato inclusive era mais famoso lá no São Caetano. Então, tira um desses aí da marcação. O Patrick não está bem, bota o Nonato. O D'Alessandro não está bem, bota o Sarrafiori. Mas com Paulo Guerreiro, o Nico, se o Zeca melhorar, se os zagueiros conseguirem repetir, o Edenilson joga, aprender. O Moledo começou mal, né? Ele precisa estar na sua forma ideal. No ano passado ele chegou a essa forma, não sei se vai chegar. Tá? Então, essas questões têm que ser analisadas. Agora, o Grêmio tem 2 volantes lado a lado, mas com grande capacidade, principalmente o Maicon, que no meu entender nesses jogos agora de início do ano foi o melhor deles, taticamente, tecnicamente, chegando na frente, coisa que o ano passado estava meio cansado no final ali com lesões, etc. Tá? O Inter não tem isso. Aí o Inter bota só um volante.
Aí eu te pergunto, vai aguentar com um volante uma Libertadores pesado? Quem é que poderia, numa eventualidade de mudar o sistema, botar 2 volantes lado a lado como o Grêmio põe? Quem seria o companheiro ideal para o Rodrigo Dourado? Parece que seria esse jogador que se lesionou, que veio do Atlético. O Galdesani? Até isso o Inter deu azar. Não. O cara se machucou, torceu o joelho lá em ligamento 7 meses. O Edenilson se rendeu no seu máximo. Então eu acho que aí que está a grande questão internacional. Ele para o Gauchão pode jogar assim. Mas na Libertadores não consegue jogar assim. Ele não vai resistir. Quer dizer, a nominata do Inter é bonitinha, não vou dizer que seja ordinária, mas tá difícil de conjuminar. Mas é que essa E a nominata... do Grêmio, se a gente for ver, teria buracos. O Bruno Cortes chegou contestado, ainda não tem o conceito de um excepcional lateral, mas corresponde à expectativa. Sim. O Léo Gomes corresponde à expectativa, tem que ser forjado aqui dentro do Tem Grêmio. a zaga melhor do Brasil. Porque o Grêmio é organizado. Exatamente. Organizado. Sim, tu já sabe ali quem são os jogadores. Ontem o Tassiano, Fica por fácil exemplo. os guris que estão entrando ali. Estão entrando em posições de gente que jogava e é titular. Ele sabe que o Maicon é bom e é o titular, é o capitão. O Matheus está tentando ali fazer mais ou menos o que o Maicon sabe fazer com mais juventude. Então isso favorece o Grêmio e o Renato. Ou seja, o conceito de futebol é que ele não muda. Por que o Renato ficou, acho que uma das coisas fundamentais, e o presidente segura ele? Vai começar tudo do zero se não tiver o Renato. Vem um cara lá que quer inventar em seguida. Do 4-2-3-1, e quando vê ele vem com 4-1-4-1. E aí? Aí já começa a mudar tudo. O Maicon, se muda você bastante. Se pegarem o Maicon, eu lembro que você é o Maicon no São Paulo, ele jogava um pouquinho mais à frente, fazendo isso que está fazendo agora, mas sem produtividade, e a torcida de São Paulo detestava ele, chamava ele de lento, porque o esquema tático era outro. Esse esquema tático do Grêmio foi propício, adequado para quem comanda o jogo, para quem fica num setor mais específico, que é o caso do Maicon. Aí ele cresceu, e mais a liderança dele, que cativou o grupo e o vestiário, Perfeito. ele cresceu. Perfeito. Bugim, o Grêmio vai bem, obrigado. Acho que nós estamos bem, realmente, como o Cassiá falou, e falou muito bem, inclusive, né? Não se esperava outra coisa. A forma clara e de expor que a questão da continuidade do trabalho do Renato e do grupo de jogadores estão facilitando a entrada dos novos, né? Na verdade, ontem a gente viu o PP, parece que agora ele realmente está tranquilo. Tassiano entrou muito bem ontem, né? Eu achei que ele entrou muito bem. Muito. Jean-Pierre começou a deslanchar, começou a ser decisivo nas jogadas, né? Acho que uma coisa que está está impressionando a desenvoltura do Paulo Miranda atrás, né? Trocou de lado ontem, jogou Kahnemas no lugar do Jeromel ontem, e o Paulo Miranda rendeu tanto como estava rendendo. Então acho que nós temos um terceiro zagueiro para os dois lados, inclusive, né? E acho que isso tem facilitado a estreia do Júlio César. A estreia não, mas o jogo do Júlio César ontem foi muito bom, excelente. É claro que é momento, é confiança, como tu falaste, talvez no Inter o que hoje esteja acontecendo, que no ano passado o Inter foi surpresa no Campeonato Brasileiro e acabou, isso foi um fator positivo, né? E agora não, agora ele vai ter que passar daquele patamar para mais um degrau, né? Agora E aí começa a obrigação de mostrar resultado. E talvez no papel os jogadores, o elenco do Inter é um elenco bom, só que precisa estar organizado e o Odair precisa mostrar a continuidade daqueles pensamentos do segundo semestre. Desde o início, o Inter sempre teve dificuldade com o Odair contra equipes pequenas. Justamente por ter uma equipe que a base é 3 volantes e é uma equipe que tem a sua essência reativa. O Inter nunca conseguiu, na história recente, propor jogo. Desde que caiu para a Série B, o Inter não sabe propor jogo. Quando o Inter enfrentava equipes pequenas que sabiam se fechar, o Inter tinha muita dificuldade. E é a dificuldade que ele segue tendo no Gauchão. Para o Inter, naquela proposição do REC de essa nominata não pode ganhar uma Copa do Brasil, um Brasileiro ou uma Libertadores, talvez essas competições sejam mais fáceis para o Inter do que o Gauchão. Porque nessas competições, enfrentando um São Paulo, mas aí não. Aí tem 15 candidatos. Pô, aqui é Grêmio ou Inter, como disse o Cassiá. Aqui a gente nunca sabe quem vai ser o campeão, mesmo um estando melhor que o outro. Não, e é momento. O Mano Menezes ganhou 2 títulos no Grêmio. O pior momento do Grêmio. No confronto quebra-se a questão de conceito. Aí vem a rivalidade, vem a camisa. É um confronto de 2 grandes. Só que a diferença é que o Inter tem
de 2016 para cá, a dificuldade de propor o jogo. O Inter não consegue quebrar linhas, o Inter não consegue ter uma posse de bola efetiva. E isso, claro, uma equipe do interior no Brasil de Pelotas hoje, as duas equipes no mesmo ponto físico, o Inter tende a ser melhor. Só que contra equipes pequenas, o Inter sempre teve dificuldade na história recente. Então, e por isso que enfrentar grandes, pro Inter pode ser melhor, porque um River Plate jogando no Beira-Rio não vai deixar de atacar o Inter. Sim, o que ele está dizendo é que a mobilidade. Quando se aplica na questão tática, ele é mais determinado que a questão técnica. Ele não consegue se impor só com a técnica. Aí não pega o grande quando o Maurício, que está no livro dele, e ele sabe que tem que fazer um esquema bem composto, ele busca mais a parte tática. Aí ele cresce para cima daquele que é grande. E outra coisa, o que o Internacional não faz nem chorando, o Grêmio faz rindo e brincando. Porque contra o Novo Hamburgo e contra o Caxias, eu comentei 3 jogos do Grêmio. Comentei Grêmio e Juventude, comentei Grêmio e Caxias e comentei Grêmio e Novo Hamburgo. Então estou letrado em Grêmio. O Novo Hamburgo terminou o primeiro tempo, se não toma aquele gol, o Novo Hamburgo ia voltar fechado, achando que o empate era grande coisa. Porque jogou assim no primeiro tempo, o Grêmio teve posse de bola e não conseguia entrar na área. Aí o Grêmio faz o gol aos 42, gol bem feito, inclusive, pelo Juninho Capixaba, que sabe fazer gol, chega na frente do gol e faz o gol. Então vai para o intervalo, o que faz o Bolívar? Abre o time e dá um sufoco no Grêmio, bola no pau e bola que vinha, e não ia entrar, não tinha gente que estava. Eu até me lembro de ter, na hora comentado, eu fiz uma frase que a gente brinca de uma música gaudéria, né? Tá ruim, mas tá bom, eu disse para o Haroldo. Tá ruim porque tem esse bafão do Novo Hamburgo para cima do Grêmio, mas tá bom porque numa dessas o Grêmio dá uma escapada e mata. O que fez o Renato? Botou o Marinho, que joga justamente, né, na vertical, fez 2-0, acabou o jogo. Aí tocou 4. Contra o Caxias ontem. Terminou o primeiro tempo 0-0. E o Caxias enchendo o saco com aquele Bruno Alves. Mas não dá para comparar o rendimento do Grêmio contra o Caxias e o rendimento do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Ali era um momento que estava começando a competição, o Novo Hamburgo, quem sabe, enganado com as circunstâncias do ano passado, que o Grêmio usou um time inferior e não conseguiu vingar. Tá? É que o Bolívar achou que aquele era o momento de ganhar do Grêmio. Isso, exato. Mas, com a perna pesada. Mas fazendo essa comparação do ano passado, é bem diferente. O time esse que está aí, ele assumiu um protagonismo na competição, que é o que o Grêmio não conseguiu ano passado, porque ele era mais fraco. Então ele consegue já agora, com um time de no mínimo 5 jogadores que pode ser até titular, já de imediato, e outros que são jovens que estão crescendo. Me atrevo aqui a dizer o seguinte, não tenho nenhum objetivo, acho que o Guri tem um grande futuro. Jean-Pierre, mas ele só com a técnica ele não vai. Ele precisa, me permita aqui com a maior humildade, ele me parece, eu vou adiantar esse pensamento daqui para frente, que ele vai se tornar um bom jogador quando ele for mais taticamente do que tecnicamente. Eu acho que ele é lento na questão técnica, mas ele é longilíneo. Ele pode, com o tempo, achar uma posição para ele que ele corra mais do que ele corre hoje e renda mais para o grupo. E o Renato vai poder trabalhar nisso, porque vai chegar um momento que vão definir. Quer o Jean-Pierre para ser um homem tático, com também técnica, ou querem um jogador técnico onde ele não vai conseguir ser só técnico. Ele precisa do tático. Então vai chegar um momento que o Grêmio vai definir. A posição dele naquele meio... Se não vira Bruno. Ele pode se prejudicar e perder a posição e perder o momento. Bruno, por exemplo, que eu falo é o filho do aquele Joaquim. Bruno, isto. Porque eu vi ontem, por exemplo, e aí prova, isso a gente tem que se dar conta, o Renato é inteligente. Mas tem uma técnica, ele tem uma técnica, mas ele ficou de costa o jogo para o volante. Ele não virou, não conseguiu virar. Então não é aquele tipo que ele tem que jogar. Ele tem que jogar um pouquinho pelas meias para ficar na diagonal, ou ele achar uma função que o Renato vai ter que achar, numa questão tática para ele. Perfeito. Onde ele cresça taticamente e fisicamente. Que o Matheus... Está correto. Que o Matheus é diferente. Matheus ele tem a posse da bola. Não, mas e outra coisa, ele faz essa leitura. É que ele já jogou como meia, já jogou como volante e já jogou como ponta. Sem dúvida. Então ele pode surpreender como ele fez aquela jogada extraordinária pro gol do PP, né? Que ele foi à linha de fundo, voltou aos velhos tempos de ponteiro e entrou a área dentro como se tivesse Ninguém quer, o que eu estou dizendo aqui, parece que eu vi a entrevista. Ninguém quer que ele seja velocista, ele não vai ser velocista.
mas ele pode, dentro de outra característica, buscar um espaço, decorrer 90 minutos e produzir muito mais com as passadas largas, já que ele é Bugia é mais novo que nós, o Você Cassiano. lembra o Paulo Isidoro? Paulo Isidoro, obrigado. tirou daqui. lembro, Paulo Isidoro. Exato, então grande Paulo o que Isidoro. está faltando é isso aí. Mas ele tem pleno futuro. O Renato vai saber colocá-lo no time a hora que precisar, numa forma que ele fique mais de frente para o gol. Outra coisa, ele precisa chutar mais de fora da área, aprender a chutar. Isso serve para o Matheus também. E o Matheus agora está se atrevendo, isso é bom. Está indo já para o ataque. Então, é um momento de transição que o Grêmio e o Renato vão ter que aproveitar. Bugia, aí entra de novo outra frase surrada do futebol. Eu ia citar o Paulo Isidoro, ou o Bruno, ou o Paulo Isidoro. Né? Se souber aproveitar bem, vira Paulo Isidoro. Mas senão, vai parar E se no meio do perde caminho. muito garoto, outro que se perdeu no Internacional. Qual é a posição do Valdívia? Até hoje estão discutindo qual é a posição dele, aonde que ele joga, se é na meia, se é na ponta fazendo quadrado. Quer dizer, isso é a pior coisa que tem para o jogador novo, aonde não define a posição dele. E ele não confirmou em nenhum time qual a posição dele. Então isso é muito importante também. E outra frase surrada do futebol, que a gente vira e mexe, fica escravo dessas situações, o cara tem que aproveitar o momento, né? Não adianta. Se pra passar. pegar confiança e deslanchar. Com certeza. Aí começa a dizer, tem que emprestar para ganhar terreno. Alguns O Mas Lima, por exemplo. Mas eu penso assim, a maneira como eu vejo como o Renato trabalha essas questões. Se o jogador, sendo jovem, mais fácil trabalhar. tendo vontade, tendo interesse, demonstrando que ele está afim, que ele tá dentro do grupo, o Renato trabalha muito bem essa questão e dá oportunidades. A gente vê que ele esgota às vezes oportunidades, a torcida às vezes pede, por favor, e ele vai lá, insiste, e ele não quer porque ele tem confiança no trabalho. E eu acho que o Jean-Pierre está nesse caminho. O Jean-Pierre, eu já vejo a diferença dele do final do segundo semestre do ano passado com esse início dele, que eu acredito, concordo com a tua avaliação. Acho que tem algumas coisas para ele fazer uma melhoria, avaliar. Uma coisa que eu queria colocar é que aí uma questão ontem que me chamou, impressionou, depois até vocês devem ter visto fotos do tornozelo do Jean-Pierre, como é que ficou. Sim. Semana passada, naquele jogo na Arena do Juventude, já me chamou a atenção. Escasso o Jean-Pierre. Não é só o Jean-Pierre. Eu acho que, claro, é a forma do Grêmio trabalhar, o elenco técnico, esse negócio de tocar a bola, rodízio e tal. Mas assim, tá ficando muito exagerado. Eu acredito, ontem, por exemplo, o juiz Jean-Pierre poderia ter amarelado a vida dos jogadores. Tem que cuidar isso aí, porque senão daqui a pouco nós vamos ter um jogador gravemente lesionado, porque me parece, assim, a semana passada teve aquele já pênalti... no tornozelo, junto com a bola. Semana passada o Luan foi caçado pelo time do Juventude, acho que teve outro jogo, e isso está ficando muito forte, daqui a pouco vai ter uma lesão. Acho que o juiz tem que se dar conta, a federação tem que olhar isso para tomar cuidado. Porque, claro, é a qualidade do time do Grêmio, o Grêmio está como liderante, é o time visado, os jogadores visados. Cassiá, quando treinava no interior, mandava chegar junto. O Cassiá era duro na zaga, mas era leal, leal. Tirar espaço, né? O time do interior, às vezes, tem que tirar espaço. Agora, o desleal, esse não serve nem para o time dele. Quando o cara é desleal, alguma coisa ele vai arrumar confusão. Vai deixar o time dele com -1 ou -2 e perder o jogo. Caiu a casa. É isso aí. Além de perder naquele jogo, ele não joga no outro. E isso aí está ficando uma coisa... desleal. Tá ficando muito visado essa questão de segurar o time do Grêmio dessa forma. Eu acho que isso é importante que seja... Eu vou te dizer, Cassiá, voltando ao Internacional que joga hoje, e depois vamos falar de Arena, vamos falar dos planos políticos do Bugim, aí, sabe que o Bugim também está nessa lista de candidato a candidato, vai compor com alguém. O cara que já é vice-presidente do conselho, ele já daqui a pouco começa já tá na boca do já está ali, está aquecendo para entrar. Bom, já está dentro dessa. O Odair, eu não mexeria no Odair. E a frase que eu fiz segunda-feira, o Cassiano não pode ficar o tempo inteiro ouvindo, mas quem ouviu, e a audiência da Rádio Granal é muito forte, eu não vejo como vexame do Odair daí, eu vejo como vexame do Inter. O ano terminou agora, ele tem 4 jogos, mesmo que não tenha desculpa mais. Uma hora é o cansaço, outra hora é o campo do São José, outra hora é porque saíram Damião e Fabiano, outra hora é porque vieram muitos jogadores ao mesmo tempo e alguns de característica repetida.
Né? Só da beirada o Inter contratou 5, contratou o Parede também, que tem a mesma característica. Sobis, que também vai jogar pelo lado. O Trellis, daqui a pouco vai ser jogado pro lado, que vem o Paulo Guerreiro, já tem o Sobis que pode jogar de centroavante. Então, de repente é tudo isso. Tem que ver tudo ao mesmo tempo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. Foi um pacotão, né? Mas 4 jogos, o vexame não é do técnico. O vexame é do clube. Mesma coisa se o Renato tivesse ficado, tivesse perdido 3 jogos, ganhou 1. E o Grêmio estivesse aqui especulando, nós estivéssemos especulando que o Grêmio pudesse demitir o Renato. O Roger, por exemplo, fez toda aquela arrancada bonita, criou um novo estilo do Grêmio jogar e tal. Para o Grêmio esgotar a fórmula Roger e para o Roger cansar do Grêmio, demorou um eito, né? Demorou um eito. E o Renato acabou entrando na hora certa, no lugar certo, porque contra o Atlético Paranaense também pesou a estrela do Renato e tal. Demorou quase 1 ano e meio para isso. E o Roger, ele perdeu 2 ou 3 partidas de forma acachapante, não conseguia consertar a bola aérea. Então, houve um fato. Sim. Rotineiro que tirou, rotineiro. Agora o do Odair não tem fato rotineiro, não perdeu nada, como disse o Cassiano. Isso era no meio do Campeonato Brasileiro, não era no Gauchão, início de temporada. Mas tem assim um pequeno preconceito contra o Odair, tem o torcedor colorado, a gente nota, por ser prata casa, não ter ainda um status de treinador consolidado. Não tem o título que dá o respaldo. Quer sempre trazer outros que já passaram no Inter, embora mais experiente, e às vezes não deram tanto resultado assim. Então, a cobrança eu entendo. Agora, a responsabilidade também é dos jogadores. Hoje, por exemplo, hoje é um jogo dos jogadores. Pô, tu vai em casa com o apoio da torcida, o Brasil de Pelota mal, desfalcado de 2 jogadores importantes, o Inter jogando em casa. Tem que ganhar com naturalidade. Tem que ganhar sem sistema tático. Né? Essa naturalidade que vocês falaram aqui. Tu não vê o Inter buscando um esquema tático com a naturalidade, coisa que o Grêmio tem a naturalidade. Mas isso se constrói. E não é só tirando o treinador, vem outro, vai mudar de novo. Entende? Mas hoje é um jogo dos jogadores. Eles têm que começar a jogar. Ainda como tu disse, parte física. Ontem aquele jogo do Grêmio foi muito corrido. Foi. Um campo fofo. Quer dizer, eu achei um jogo muito bom, o time do Caxias, bom time. Se tivesse feito aquele gol que o goleiro defendeu, mudava todo o placar do jogo. Mudava tudo. Segundo tempo ia começar 1-0. E o Grêmio jogou, para um time reserva, jogou muito bem. Primeiro que teve 2 zagueiros impecáveis. Um lateral direito praticamente impecável. O meio de campo, o Matheus rendeu como se fosse um titular. E assim foi. Depois o Everton, quer dizer, um time consolidado praticamente. Tecnicamente. Então o Caxias tentou em casa, tentou se impor, às vezes não conseguiu. Tentou as costas do Capixaba o tempo inteiro. Com o Bruno Alves, com aquele outro centroavante, com o Foguinho, com o lateral direito. O 3-0, no meu entender, o Grêmio merecia ganhar, mas 3-0 ficou muito em relação ao que o Caxias poderia fazer em alguns momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo. Entende? Então, esse é o futebol. Agora o Caxias vai se entregar. Não, o campeonato do Caxias não é contra o Grêmio Inter. Claro, o campeonato do Caxias é contra o interior. Ele está praticamente classificado. Ele tem que ser campeão do interior. Lutando com o do interior, exatamente. Mas isso pesa sempre. Está aí o Pelotas. A virada do Pelotas no Beira-Rio dá essa classificação que ele está aí. Praticamente não cai mais. Pelotas era candidataço a cair. Exato, começou mal a competição. E vai terminar jogando contra Grêmio e Brasil de Pelotas. E começou mal a competição. Perdendo em casa pro Juventude, que era... Em casa, jogando em Rio Grande, mas era seu mando em campo. Na região. Então eu acho que tem que ter calma. O Internacional tem tudo para ganhar hoje, ele tem time para ganhar. Agora, os jogadores mais experientes têm que assumir essa responsabilidade, de comandar o time. Isso é igual do campo. Isso é igual o Formen. Primeiro deixa eu dar o recado da Insufilme, depois vou falar da Formen. Enquanto a gente dá o recado da Insufilme, o Inter confirmado com Lomba, Bruno Moledo, Cuesta e Iago. Não vai jogar o Zeca. Não joga o Zeca. Sempre Dourado, também, né? Edenilson, D'Alessandro, Nico Lopes, Neilton e o Trellis no ataque. Essa é a disposição do Inter. A única ausência, A ausência é o Zeca, que fica no banco de reserva. Sim. No banco do Inter estão Daniel, Zeca, Roberto, Wendel, Richelli, Lindoso, Patrick, Sarrafiore, Guilherme Parede, Sobis e Pedro Lucas. Tu vê, não tem lugar para os meninos ainda, mas tem Roberto,
Tem o né? Pedro Lucas, não tem o Nonato ainda. Não tem o Nonato. Podia tirar o Lindoso e botar o Nonato. Tem o Parede, era Então, Parede ou Dourado. Não, mas é que tem outros na beirada aí, tira o Parede, esse aí, bota o O que Nonato. chama atenção, O Odair agora tem que ser Maria vai com as outras. Depois ele vai ser o Odair. o grande problema no futebol... Tem horas que tem. Vocês jogadores- querem o Sarrafiore? Tá, então tá. Tem E jogador... aí, Cassia, só, desculpa, na disposição que o Inter, de novo, utiliza na divulgação, é o Inter no 4-2-3-1. Formando a linha de dois volantes com Dourado e Edenilson, D'Alessandro centralizado, Nico no lado, é bom Neilton tu no me outro dizer e Trellis isso, no ataque. mas não é assim que se forma. O Edenilson não para ali. É diferente do Grêmio. O Grêmio é lado a lado, o Inter não é lado a lado. O Inter é um triângulo. Aqui, ó. O Dourado está bem na frente da zaga, seja o Patrick e o Edenilson do lado direito. Mas eles não param aqui. Até agora, para time pequeno, é bom. Mas o dia que enfrentar o grande, se vocês não pararem aqui, como é que vai aguentar o meio de campo? Eles não jogam lado a lado. O Edenilson não para. Até porque é a característica dele. Um dia tu não se surpreende se o Edmilson não passar por lado direito e fechar o flanco. Com a saúde que ele tem. Vamos ver como é que o Inter divulga a escalação aí. Vamos ver. A disposição no 4-2-3-1. Né? É o Inter. Mas isso não... Sim, acaba ficando... O Dourado fica sozinho ali. Isso aí pro futuro, não sei. Numa Libertadores, o Dourado vai ficar sozinho no meio. Pô, joga com o Brasil hoje dá. Entende? Mas aí, tem que ter opções mais. Esse tipo de alteração, porque vai jogar contra o River Plate, por exemplo, muito provavelmente o Inter vai ter Dourado, Edenilson e Patrick, para ter 3 jogadores mais de marcação. O Grêmio tinha o Ramiro que compunha ali com o Maicon e com o mais um. Não, aí num jogo desse, tu tem razão, o Ednilson acaba até ficando mais para fechar o meio. Mas aí, em um jogo grande, vai jogar com os 3 volantes. Aí ele não se solta. Agora que precisa do resultado, bota 2 atacantes nos flancos e tenta a vitória. Hoje tem que ganhar e está praticamente aí na escalação 4-3-3. Agora o plano A, o plano B e o plano C tá aqui, ó. Formen. Hoje, se entrar com Formen, o time ganha. Entrar com Formen, a coisa vai funcionar. Com certeza, tudo bem? Boa noite, senhores. Boa noite O Bugin já estava namorando. Para sair do jejum de gols. Para balançar as redes tem que tomar Formen, né? Isso aqui é a vitamina do centroavante, do homem inteligente. O professor Cassiá entende muito bem disso, né? Centroavante que não marca gols vai pro banco, né? Não adianta, dá prejuízo, né? E no relacionamento é assim também, né, Cassiá? Você, meu amigo que está nos assistindo, já foi aquele artilheiro no passado, fazia cada golaço, ficava na boa com a patroa, mas faz tempo que você está nesse jejum de gols, igual o Maurício falou, né? Igual o Maurício acabou de falar aqui. Agora, para você recuperar a sua autoestima e resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual, a nossa dica se chama Formen, a vitamina do homem. Você que anda cansado, estressado, desanimado, passou o dia todo se arrastando hoje, como diz o Galdério, está na capa da gaita, é um desgaste físico, mental e emocional. Saiba você que esta é a realidade de mais de 52% dos homens, de acordo com as estatísticas. Mais da metade dos homens anda sofrendo com problemas de ereção e um dos principais fatores responsáveis é justamente esse alto nível de estresse. Você que está correndo demais no seu trabalho, nos seus negócios, passa o dia todo em várias reuniões, vários desafios e aí chega em casa e o seu corpo acaba não correspondendo porque realmente você está saturado. Você precisa de uma vitamina completa, não é um remédio, não é um mero estimulante sexual, é um suplemento natural fantástico que tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Você vai tomar o Formen diariamente, ele vai revitalizar o seu organismo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a fadiga e, consequentemente, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para você, colorado, tá aguardando o jogo do Internacional, você, gremista, tá faceiro com a atuação de ontem, agora é hora de você tomar uma atitude e investir na sua qualidade de vida e na sua alta performance sexual com Formen. 0800 646 0505, estamos ao vivo, faltando 16 minutos para as 8 horas da noite. Você liga agora, o seu número fica registrado e amanhã, terça-feira pela manhã, uma consultora querida, especializada, retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está ligado aqui no REC, seja na TV ou pelas redes sociais, vai garantir o Formen com super desconto exclusivo, pode parcelar no cartão de crédito e a nossa entrega é rápida e discreta em todo o estado. 0800 646 0505, como diria o filósofo cochilou. Cachimbo cai. Formen, a vitamina do homem. Deixa cair o cachimbo. Bom, mas, Bugin,
o Grêmio nessa situação de comprar a Arena, digamos que a gente fosse para número, está com 70% de chances, 60%, 50%, 80%, já está na cara do gol. Quem vai, por exemplo, tem um pênalti, quem vai bater o Roberto Dinamite ou o Zico para fazer o gol. Como é que está essa situação? Ou o Tadeu Ritter, para usar uma figura do Grêmio, pronto. Bom, colega do Cassiá em 77. Em termos percentuais, não acho que nem caberia, né? Porque tem algumas questões que têm que ser resolvidas, tá? Na verdade, são duas questões, né? O presidente Romildo até se manifestou aí no final de semana, né? Desde a semana passada houve um avanço. Primeira questão é a questão das obras do entorno, que é a questão do acordo com o Ministério Público, que no final do ano, inclusive o Tribunal de Contas do Estado deu um parecer contrário, né, para a nova assinatura do acordo entre a OAS, a Caragones e a Prefeitura, né, e o Ministério Público. E isso aí avançou nesse mês, né, houve um avanço em reuniões no sentido de chegar a uma equação, né, mostrando para o Ministério Público e Tribunal de Contas que a realidade de obras prevista naquele acordo inicial é diferente, né? Então deveria ser feito diferente. Então isso foi feita uma proposta, né? E pelo que nós tivemos a informação, se evoluiu, o Grêmio participou dessas reuniões no sentido de também contribuir, no sentido de apresentar alguns elementos importantes para que garantisse uma tranquilidade para o Ministério Público e Tribunal de Contas para aceitar esse acordo e poder avançar na questão da solução das obras. Porque haverá faturamento da Caragones com o dinheiro dos espigões que vai construir ali no Estádio Olímpico. Com certeza. Isso poderia dar ao Ministério Público a guarida que ele está precisando para garantir para terceiros. Não, e tem outras questões que é importante também nesse processo aí. Tem problemas daquela comunidade do Maitá que não são de responsabilidades da obra da Arena. Né? São questões da cidade, que a Prefeitura já deveriam ter resolvido. E não se consegue, a Prefeitura não consegue resolver porque existe esse impedimento legal em relação à questão da compensação. Então, bom, isso aí resolvido, né? Tira aquela necessidade da garantia que estava sendo imposta para o Grêmio, no caso, se não ocorresse essas compensações, foi aí que o Grêmio se retirou das negociações. Bom, essa é uma etapa que tem que ser vencida, que está muito próxima de ser resolvida se for feito esse acordo. O segundo elemento são as negociações dos bancos, né? Que aí, com isso, o Grêmio novamente se retoma questões das negociações das dívidas, financiamentos, para se conseguir ter uma aceitação dos bancos envolvidos, financiadores envolvidos, para que se possa avançar. E aí sim, o Grêmio vai buscar a OAS, no caso, vai fazer uma nova proposta, porque o presidente Romildo colocou muito bem, né, na sua manifestação. A realidade é diferente, inclusive, de proposta. Né? Se pensar a proposta que foi feita há 2 anos atrás, hoje nós teríamos uma outra proposta a ser feita. E aí é Grêmio, a OAS, sentar, a gestora da Arena, sentar, negociar para ter um processo para assumir essa gestão da operação. Agora, é importante também dizer que o Grêmio assumindo, a gente vislumbra uma série de possibilidades de melhorias em termos de fluxo de caixas, gestão do estádio e tal, mas também a gente vai assumir uma série de desafios que vai exigir do Grêmio, né, da gestão, das suas diretorias, conselheiros, uma organização, porque nós vamos ter que trabalhar para que o negócio seja um negócio sustentável, né, e que traga benefícios para o Grêmio, com certeza. Como diriam os antigos governantes, né, Cassiá? 2 anos em 1. Exatamente. Então, é o que o Grêmio vai ter que fazer. Mas o que ele está dizendo, aquela área ali do Grêmio, era a região mais degradada de Porto Alegre antes da Arena. Com certeza. Então ainda tem muitos problemas, como está dizendo, de moradia, de infraestrutura, tudo. E o Grêmio como é que vai passar para um negócio e aí ele afirma, acerta tudo com a AES e agora tu vai fazer isso aí. A Prefeitura chega lá, o Ministério Público, então, tem que fazer isso aqui, ó. E aí? É mais outro custo, então tem que chegar realmente a um acordo.
tem muita coisa que melhorar ainda na região. E aí tem um detalhe, né, Cassia? Não são as obras de compensação da arena que vão resolver todos os problemas da região. Sem dúvida. Porque as pessoas acham, não, vai parar de ter alagamento, a região vai estar uma maravilha. Isso já era, já tinha esses problemas. Não é isso. Existe esse problema, aquela população é uma população que está desatendida. É claro que a arena ali expõe isso para a cidade. Ela está expondo Dá isso. holofote. Porque a gente vai no mínimo 3 vezes por semana ali. Quer dizer, a população que não mora ali está sempre ali nos jogos. A gente vê isso. Mas aquela população que está ali está sofrendo há muitos anos até brinquei que os problemas de infraestrutura. Colorados, alguns vão comemorar o desenvolvimento daquela região. Eu brinco. Mas é óbvio. Porque ali vai desenvolver para Colorados, que vai desenvolver para Porto Alegrenses. E com o passar do tempo, Cassia, se agravou um outro problema também para a prefeitura, que não é mais só do Grêmio, da falida OS, da Caragones que quer construir e não pode, é da prefeitura também. Sem dúvida. E do Ministério Público, e do Tribunal de Contas, e quem quer que seja. O Olímpico. Se criou um outro problema. Está lá parado. A gente, tem horas que a gente até torce para não passar por ali, para não ver aquilo ali. Quem conviveu com festa, com alegria, com o Grêmio, o Papa passando por ali. Que a Arena, pelo amor de Deus. A Arena revitalizou aquela região, que ainda tem muita coisa para fazer, como disse. Mas eu moro perto moro em Teresópolis. Dá pena. Matou com a Zenha, matou com toda aquela região a saída do Grêmio dali. Claro. Então tem que buscar outra alternativa. Está parado aquele estádio, enquanto não fizer essa transação, ela é concomitantemente, automaticamente a região ali morreu. E outra questão que envolve a arena, o DENIT solicitou que seja encaminhado agora para a nova concessionária da Freeway o pedido do Grêmio para colocar uma rampa de saída da arena direto para a Freeway, para já está tomando providências. Claro. Pelo peso que o Grêmio tem, pelo peso que tem todas Agora essas vem a Ponte Nova instituições, ali Caixa também. Federal e tal. A análise do DENIT era contrária a essa saída, até porque no projeto nunca existiu essa previsão e de fato é complicado, porque tem a descida da 448 e tem o acesso para o aeroporto. Mas caberá à nova concessionária, a CCR, analisar isso e identificar a viabilidade ou não. Boa noite a todos. Rec, eu como torcedor colorado não sinto confiança no Odair, mas aí vai o que disse o Cassial. Mas os jogadores estão deixando a desejar, já está mais do que na hora de ganhar. Claro. César do Humaitá. É isso aí. Uma coisa puxa a outra, né? E outra, ficar sempre imputando a responsabilidade a um é uma barbada. Sim. Se tu contratou, o jogador tem esse nível de vitória, por que não vem as vitórias? É só por causa do treinador? Não, tem que dividir a responsabilidade. O próprio Nico Lopes, que hoje, quem sabe, seja o melhor jogador do time internacional, está tendo dificuldades de se adaptar a esse novo sistema aí. O ano passado as coisas eram mais naturais, fluía mais. Contra o Fluminense ele terminou o ano fazendo 2 gols. Né? Mesmo num jogo que o Inter não foi bem. Mas fluía, chegava na hora H, como o Grêmio ontem. Na hora H matou o jogo, aí pronto, acabou. O André participando de contra-ataque, jogando e tal. Mas o Nico Lopes funcionava bem no sistema do Inter quando ele jogava na função que hoje está sendo ocupada pelo D'Alessandro. Mas naquele dia contra o Fluminense jogaram juntos. Sim, não, naquele dia deu certo, mas na média o Nico Lopes não dá certo no flanco, porque ele não consegue, como o Ramiro no Grêmio, recompor. Como o Everton no Grêmio recompõe. Ele não consegue fazer isso. São biotipos diferentes. Né? Mas ele cresceu jogando ali, da direita para o meio, quando adaptaram ele numa condição física, num comportamento tático, ele cresceu. Agora, tu tem razão, ele não vai lá na lateral atrás do cara, não é isso. Ele ajuda. Então tem que fazer uma composição onde ele possa ser aproveitado como atacante, que é o forte dele. Quem sabe agora com mais um na beirada, que é o Neilton, já compõe um pouquinho melhor. Já voltamos. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. O Cassiá veio para cá em 1977, já frequentava lá o cachorro quente do R desde 1962, conquistando clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. O molho é que dá o diferencial e ninguém nunca conseguiu copiar e ninguém nunca vai copiar. Esse é um cachorro quente único, ali em frente ou ao lado, como queiram, do Colégio Rosário, cachorro quente do R. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino.
Através de fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje para Capão da Canoa, pagando praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas e para Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha o seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza sua viagem. Consulte viagens no feriado de Carnaval para diversos destinos através do site levebus.com.br. Quer dizer, tem diferença às vezes de 60% entre ida e volta, vai economizar um caminhão de dinheiro e ainda vai ter bônus para viagens subsequentes, vai formando um relacionamento mais amplo, um novo time, né? Mais confiável, mais coeso. Em vez de arrumar umas malas que pega na rodoviária e tal, já distribui o jogo ali, né? Por favor. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto. Desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado não está dando conta do calor e a sua conta duplicou de valor, nós podemos ajudar. Porque a Insulfilme não é só para carro. Estabelecimento comercial, por exemplo, pode colocar Insulfilme, aqueles empreendimentos todos ali na beira do Guaíba, por exemplo, aquele calorão, coloca Insulfilme, não precisa ficar ligando tanto o ar-condicionado, que tem que puxar muito para dar alguma satisfação para a clientela. Então, coloca Insulfilme e o seu estabelecimento será bem solucionado. E esta solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insulfilme. Com essas linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue, agende visita ou receba a sua cotação via WhatsApp. O telefone fixo é o 30 21 23 23, tradicional, ou o WhatsApp agora para a Natália, está aí na tela, 99683-3199. Agenda, já fala com o Marcelão lá, com a Natália, está tudo pronto. Insulfilme fica na rua Hoffman 519. Quando você ouve falar que o Grêmio está com a grana porque vendeu o Arthur, o que você responde para estes, hein, Bugi? Alexandre? Que o Grêmio não está com a grana, o Grêmio pagou as dívidas. Mas está com crédito. Pagou tudo? Aí é diferente. Pagou tudo? Não pagou tudo. Mas devia uma vela para cada santo e para Nossa Senhora um pacote. Não, é que... Pagou acho um pacote, que, parece. Acho que a diretoria foi muito feliz nas decisões de primeira coisa, vamos administrar os recursos pagando, né, aquilo que gera juros, né, exorbitantes anualmente e cada vez mais vai consumindo. E equilibrou as finanças, né? Mas o Grêmio não está com a grana, o Grêmio está equilibrado, né? Esse ano é um ano, né, difícil, principalmente nos 4 primeiros meses, em função da questão da verba da televisão. E essa é a grande vantagem. Clubes como o Grêmio, que está sendo administrado dessa forma, nós estamos tendo condições de enfrentar esse período, né, em termos com melhor condição, né? Existe a necessidade de se manter sempre o crédito, porque o fluxo de caixa de um clube desse, do tamanho do Grêmio, do orçamento do Grêmio, exige, né, que determinado dia do mês tu tenha 2, 3 milhões para fazer os pagamentos, né, e às vezes naquele dia tu não tem a receita correspondente, utiliza-se. Mas a condição atual para buscar no banco o crédito, né, o capital de giro para fazer frente a essas necessidades, hoje para o Grêmio está sendo muito tranquilo, e como o Cristiano falou, é questão de crédito, né? E justamente nós utilizamos esses recursos todos, essas receitas, né, para fazer esses pagamentos importantes, né, de algumas pendências que tinha e estavam gerando juros. E existe um recurso, né, que já foi utilizado em algumas contratações,
E, bom, se precisar, né, a gente sabe que o futebol tem prioridade num clube como o Grêmio, mas está sendo feito de uma forma muito equilibrada e muito bem pensada pela gestão. Né? Eu Acho que isso é ideia, importante. aquela área do Grêmio lá do Olímpico, ela continuaria nesse processo de negociação concomitante, ou seja, Sim, recebe sim, a arena e vai. é. Aquilo lá estaria num percentual da arena de mais ou menos o quê? Em termos de números atuais, eu não saberia Mas dizer. uma área Sim, é significativo. É significativo. Né? Porque o investimento que eles vão fazer lá é muito alto. Sim, é significativo. Exatamente. Né? Agora, é claro que aquilo ali, quando houver, no momento que a arena for desonerada, porque o problema todo é que existe hoje está vinculado. Está vinculado, então uma garantia foi dada pela OAS que não deveria ter sido dada. Sim. E aí o Grêmio segurou também. A garantia também. do financiamento do BNDES que não deveria. Não deveria. Né? Então, o Olímpico hoje é uma área que não tem nenhum ônus, é do Grêmio totalmente, mas é para utilizar para esse negócio. Veja que é diferente. Quando é eles têm uma projeção de um grande investimento ali. Se sai da correlação com a arena, para o Grêmio fica mais difícil. Ele teria que fazer uma transação isolada. Então o casamento esse foi importante porque vinculou. Quando eles vão lá no banco, eles têm, olha, aqui será um empreendimento que tem uma cotação... Que vai ter 30 andares, 20 andares. Sem dúvida. Mas mesmo assim o Ministério Público ainda não aceitou essa garantia. Porque quer se calçar mais, mas depois que é para defender o cidadão. daquelas Porque questões também tem o seguinte, Rec, os prédios, eles vão render muito dinheiro para a construtora, mas daqui a quantos anos? Sim. Porque a obra tem que ser realizada agora, a garantia não pode ser futura. Olha, lá no futuro eu vou receber dinheiro, é agora. Por isso que o Ministério Público, por isso que são esses detalhezinhos que o Grêmio está costurando. Exatamente. E ficou muita pendência depois da questão das corrupções aí no Brasil, que a OAS entrou junto com outras, a coisa ficou meio nebulosa, ou seja, mas como disse o diretor, agora começa a visualizar, o mercado financeiro começa a entender esse processo, a OAS começa a cumprir algumas metas também, que aquela questão do Lava Jato ali, que começou lá atrás, começou a mostrar algumas coisas que não estavam no plano, que o Grêmio não tem nada a ver, mas... E ela tem metas na recuperação judicial e tudo mais. Entende? Então o Ministério Público é o grande mediador. Algumas participações aqui no Facebook, Rec, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Antes o Lauri Corbellini... Vários pedindo o Nico Lopes no Grêmio aqui. Tem alguma chance? Acho que é zero, né, Fernando, de Alvorada. Vocês me cedem o Nico, aí nós mandamos uns 3 guris desses aqui. O Lauri Corbellini tá te mandando um abraço, quer que tu passe na lancheria dele, tá registrando audiência. O Adair Vasconcelos... Uma hora temos que ir lá, né? Tá devendo a visita pra ele, eu já fui lá, né? Mandaram aqui. Manda um abraço para o Lauri. Grande Lauri. Um abraço, Lauri. Nos encontrávamos sempre lá no Olímpico. Isso, exatamente. O Adair Vasconcelos dizendo: Cassiar muito bem nos comentários, muito coerente. O Dieison Gonçalves, programa está top. Vocês não acham que o Matheus Henrique vai assumir a titularidade no Grêmio? Tá jogando fácil. Aí pergunta para... Eu acho que tem tudo agora. Veja, eu sempre volto, a gente não dá valor. Mas quem segura toda essa saída do Michael é quem? Michel. Sim, aí sim. Então tem postura, tem tamanho de volante, sabe jogar e sabe marcar. Então é muito cuidado, a gente às vezes quer botar alguém, mas tem que saber quem tirar. Claro, e outra coisa, então cada um faz a sua tarefa. Quer ver? Não Ali, por existe exemplo, isoladamente alguém. mas tá todo mundo de olho na do Ramirinho. Tem Montoya, Sim. Marinho, o Alisson. PP, O Alisson. Alisson, que cresceu a partir da lesão Claro. o PP que cresceu a partir da lesão do Alisson contra o Novo Hamburgo. Tem o Matheus Henrique para ali, só cabe um. Jean-Pierre, Claro. esse que entrou bem ontem, Tassiano, Tony Anderson. Aí vão dizer, sim, mas são funções distintas, eu sei. Sim. É que o Grêmio, por incrível que pareça, o Inter tem jogadores mais titulares que o Grêmio. O Grêmio tem 5 posições em aberto. O Bugim pode até discordar de mim, mas não é fácil de discordar. Goleiro, quem é o goleiro titular do Grêmio? A gente pode decretar que é o Paulo Vitor, o Renato tentou, mas a gente já viu que é difícil. Lateral direito, pode decretar um aí. Léo Moura, tá, mas vai jogar quanto? Ou Léo Gomes. Lateral esquerdo, Bruno Cortez ou Capixaba? 3, já citei. Esse do lado direito aí é um inferno para definir. Só tem jogador de qualidade? 4. E o centroavante, agora sim, o Viseu está se definindo. Que ele entra, faz gol ou dá assistência.
ou mostra mais clareza na interpretação do que o Renato quer, que ele faz mais natural do que o Jael, muito mais natural do que o André, mas ainda havia uma pequena disputa entre 5, meio time, mas isso é bom. E se colocar o Montoya também, se colocar o Jean-Pierre também. Como nós vivemos numa comparação, eu não tenho, aproveitando essa brecha, eu tenho que fazer uma comparação. Faça. Nós falamos aqui taticamente. O Rodrigo é o Michel. O Rodrigo Dourado é o Michel. Isso. Quem é o Maicon no Inter? Não Essa tem. é a diferença. Não Essa tem. é a diferença. Não tem. Cadê o segundo homem? Cadê o homem que organiza o time? Não tem. No Grêmio, o Maicon. Quem é no Internacional? Não tem. E se sacrificar o Edenilson e botar o Patrick nessa aí? Mas só se o Patrick render aquilo do ano passado. Que era Mas qual frontal. Patrick? Que era frontal. Qual não Patrick, conseguiu né? mais, né? E ele não tem o mesmo passe do Não, Maicon, não tem. Não tem a mesma imposição Não tem a até para liderança, chegar junto. não tem a liderança. Não vai ter nunca. Isso é importante, quer dizer. E quem é o Ramiro? Se tu me perguntar assim, Cassiano, tu prefere um jogador bom ou um jogador mais ou menos e líder? Um líder ou mais ou menos. Esse é o que vai comandar o time. O outro vai jogar altos e baixos, vai me incomodar ainda, não vai fazer a função tática. E o meu líder é que vai comandar o que eu quero dentro do campo. Já voltamos. Inter enfrenta Brasil de Pelotas daqui a pouquinho, 8h40 da noite no Beira-Rio, em nono Internacional. Não, o Internacional está em oitavo. Em oitavo, o Internacional busca vitória com os titulares em 2019. Só se, quando começar o jogo, contabilizar algum ponto aí para um outro time aí, que é o Avenida joga contra quem? Avenida Pelotas. e Pelotas. Não. Internacional mesmo é o oitavo colocado. Internacional, oitavo colocado, busca a primeira vitória com os titulares em 2019. Recuperados, Zeca e Wendel ficarão no banco de reservas. Bruno será titular mais uma vez na lateral direita. Wellington Silva sofreu entorse no tornozelo esquerdo e está fora. Neilton, substituto do Potker, que ia sair do time, hein? Já disse aqui, ele ia sair do time, mesmo que não quebrasse o nariz. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Neilton, Nico Lopes, com o Treles, o time colorado. A expectativa é de 15 mil torcedores. Paulo Guerreiro chegou hoje em Porto Alegre, vai estar no Beira-Rio logo mais e amanhã retoma os treinamentos. Antes que alguém pergunte, mas ele pode estar lá? Pode. De preferência paisana, para não arrumar nenhum compromisso com a auada essa aí. E de preferência com o ingresso pago, para dizer que ele pagou para assistir o jogo, que não está sendo utilizado. Quando eu digo a auada essa aí, que é muito importante para o futebol. Eu digo essa aí porque tudo tem que consultar a auada, né? Então quando o pessoal diz, não, a auada, não, já foi consultada, parece. E tem que consultar mesmo, né? Porque a legislação é complexa. Porque ele estando ali é um marketing favorável ao clube, que ele não pode, né, defender. Vai poder defender a partir de amanhã em treino. Até jogo treino tem que perguntar se dá, se tiver abertura para público, porque daí ele é uma das atrações, ele pode ser atração. Tudo isso, olha, eu disse aqui, quando disseram que ele ia disputar o jogo treino do D'Alessandro, estava aqui acho que era o Ivan Pacheco, eu acho que não pode. Eu acho. Como é que ele vai ser atração num jogo que ele está suspenso? No estádio do clube. Chamando o público. Ele pode olhar o jogo, nem no vestiário, achar no campo, ele não é bom ir. É olhar claro. o jogo lá quietinho. Claro. Lá. Hoje ele não pode pisar no campo. Exato. Tá bonito, fazer o quê? Isso aí. Eles têm uma preocupação com esse negócio de antidopagem, o que é salutar, né? O cara tem que andar na linha, fazer o quê? Nova goleada manteve o Grêmio isolado na liderança, agora com 4 pontos à frente do vice-líder, porque o São José assumiu a condição de vice-líder. Sim, que ganhou. Subiu para 9 e o Grêmio pulou para 13. Ganhou 3-2 do Veranópolis. Estava 1-0 para o VEC, meteu 3-1 e aí o Juba, que é um dos goleadores do campeonato, fez o segundo, fez os 2 ontem. Tem 3 e o PP tem 3, são os artilheiros. 9 pontos de vantagem em relação à primeira equipe fora da zona de classificação, o Grêmio está classificado. O Zequinha também. Tricolor tem média de 3 gols por partida em 2019. A equipe volta a campo no próximo domingo contra a Avenida, na disputa também da Recopa Gaúcha. Renato fará curso da CBF entre os dias 15 e 24 desse mês, junto com o Alexandre, que é o seu auxiliar. O treinador ficará fora do jogo contra o Veranópolis e
não vai mais deixar de orientar o Grêmio contra o VEC, porque essa partida mudou para Foi o pra dia segunda-feira. 25. Era 23, sábado, ficou para o dia 25, então terá Renato no comando. Então fica fora só contra o Brasil de Só Pelotas. contra o Brasil. Contra o Brasil, Sétima rodada. o auxiliar será Vitor Hugo Signorelli. Direção tem negociações adiantadas e deve anunciar nos próximos dias a permanência do Juninho Capixaba, como adiantou ontem o Renato na coletiva. Daqui a pouquinho, 8h30, tem Avenida e Pelotas, Internacional e Brasil de Pelotas, 8h40. Amanhã tem São Luís e Novo Hamburgo. Ainda temos mais um para pagar? Já voltamos. Pior que o meu cálculo não estava completamente errado, e nem o Bruno Soares, que faz a produção aqui. O Avenida, quando começar o jogo às 8h30, passa o Internacional. Pelo saldo de gols. E às menos 8h40 o Inter 2. recupera A oitava. a oitava colocação. A não ser que o Avenida marque um gol nesses primeiros Isso, 10 para minutos. que né? complicar para que simplificar se dá para complicar, né? Agora, para você comer bem, é lá na La Tarantela Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. O Bugim vai lá, são mais de 50 sabores. E tem também lasanha, canelone, batata frita. O sujeito tem que estar com fome. Todas as terças tem valor promocional. Amanhã, por exemplo, tem uma barbada lá. Otto Niemeyer, 14,65. Reservas e teleentrega, 30, 24, 44, 41. La Tarantela com 2Ls.com.br. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio, o seu melhor negócio, e circule de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. O telefone 3034 4000. Respeite os limites de velocidade, um caminhão mais bonito que o outro, né? E para transportar o progresso. Na CIA do amigo Bira, CIA Distribuidora de Material Hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe ali na CIA, que fica na rua Santa Catarina 201, perto do Zequinha, ou acesse cia.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S. E o telefone 3375-3800. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado, meu amigo Wilson. Ligue 34666133, fache.com.br. Diga, Maurício. No Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck, o Cristiano Moura está perguntando se seria possível o Inter jogar com Dourado, Edenilson e Richelli, tirando o Patrick e colocando o Richelli no seu lugar. Cassiar. O Richelli ainda está muito fora de forma, né? Ainda precisa pegar mais ritmo, ficou muito tempo parado. Mas ele, no jogo que eu vi, ele fica mais plantado com o Edenilson. Ele não é de sair muito do setor. Vai depender da evolução dele, né? Pode ser uma opção. O Daír tem um pensamento que é esse aí mesmo. Está faltando substância ao Internacional. Sim. Marcação, pegada, chegando. Está muito frouxa a meia cancha do Internacional. E o Richelli podia dar um pouco mais de sustentabilidade. No Sul-Americano Sub-20, o TT começou a partida do Brasil contra o Uruguai, foi substituído no intervalo, o Uruguai abriu 2-0 e o Brasil buscou o empate. Está 2-2 no finalzinho do segundo tempo. O Brasil precisa ganhar para seguir com chance de ir para o Pan-Americano e para o Mundial da categoria. Pois é, o TT começou a outra partida, né? Que o Brasil perdeu para a Venezuela. Mas ele vinha entrando, né, no jogo. E agora começou de novo e foi substituído no intervalo pelo Lille. O TT é dos mais jovens, né? É, dos mais jovens. Qual é a idade dele? 18, né? 18? por aí. Não sei Qual se é tem a... 18. Eu não consegui ainda. Qual é a posição dele mesmo? Atacante, né? Ele é um desses que vai entrar nessa briga aí, com esse monte de gente que eu citei antes. Mas a gente fala do Joga TT pela que direita. não tá tendo... O TT não está tendo grande desempenho e tal nessa seleção, e a gente faz essa ressalva de que ele é um dos mais novos. O autor do segundo gol do Brasil é o lateral Luan, que é o mais novo desse grupo. Mas que bom que o Brasil buscou um empate, né? Estava na hora dessa seleção dar uma reagida. É. Se sair perdendo para o Uruguai por 2-0 e buscar o empate, pode dar um crescimento. Isso preocupa. Eu vi um pouco do jogo, achei muito abaixo daquilo que é natural no futebol brasileiro. Então nós temos que ter muito cuidado que nós não estamos fazendo... Os jogadores estão tudo indo para o exterior, a seleção nossa de jovens decepciona. Nós temos que ter muito cuidado sob pena de
passar muito tempo sem ganhar a Copa do Mundo. Essa é a nossa tendência. Caiu muito o nosso futebol. Cassiá, Bugim, alguns dizem fulano de tal, e aí você falou antes em preconceito. Quando se fala que falta cacife, que tem que ter a chave do vestiário, que tem que ter o domínio do vestiário, que tem que ter um patrão no vestiário, como é que você analisa isso? Boa pergunta. Sabe qual é o livro que eu estou lendo? O treinador lá que foi do Falcão, foi do que o Tite também fez lá, o Carlo Ancelotti. Ele começa no seu livro dizendo esses aspectos. Não tem um meio termo. Ele foi taxado em alguns clubes de muito amiguinho do jogador. E pagou caro. Inclusive, ele diz no livro que quando ele foi para o PSG, ele foi praticamente sacaneado pelo presidente e pelo lateral esquerdo da seleção, que deu o cotovelaço lá nos Estados Unidos, saiu expulso, né, o Leonardo. E foi uma decepção. Antes de chegar no jogo, os dois, o presidente e o Leonardo, pressionaram ele que ele tinha que ganhar ou ele caía. Então, ele está ali se referindo de que ele ia num clube e achavam que ele era muito bonzinho e queriam que ele fosse mais duro. Então, não existe um modelo para o futebol. O modelo do futebol é as vitórias. As vitórias acertam tudo. Tá? O caso do Grêmio é um caso raro no futebol brasileiro, dos clubes que estão aí, que mantém uma linha de esquema tático. Tu pegar na média o futebol brasileiro, ele está paupérrimo, tecnicamente. E a gurizada aí que nós estamos vendo, eu vi lá, eu não sou preconceituoso contra jovens pequenos, mas eu vi um meio de campo frágil, pequeno, só porque jogam no Flamengo, ou no São Paulo, ou no Corinthians. Não, para te fazer uma seleção, tu tem que ter previsão de futuro. Não adianta tu fazer uma seleção e quase nenhum desses jogadores jovens chegam na seleção brasileira do futuro. Aí é um fracasso. E esse é o meu receio. Porque eu não vi grandes jogadores vendo a seleção e vi jogadores de volante com estatura média de 1,72, 1,74. Olha, tem que ser excepcional para jogar. A gente tem que ser sincero. Futebol tem lógica, sim, em alguns aspectos. Cada posição requer um biotipo. E o futebol brasileiro ainda acha um Romário com 1,70 m e pouco. Eu sou um fenômeno. Isso não existe mais. Deixa eu provocar um pouco o Alexandre. Então tu tem que trabalhar também o biotipo. O Brasil tomou o terceiro gol agora nos acréscimos. Só 2 para o Uruguai. Foi eu achar que estava bom assim já. 3-2, o Brasil vai ficar fora. O Brasil é a lanterna do hexagonal. Sim, virou freguês de todo mundo, coisa que não era normal. Que barbaridade, nós perdemos para a Venezuela, perdemos para o Uruguai, perdemos Aí para eu te pergunto, quem era aquele treinador? De onde que tiraram ele? Queridinho da CBF. Né? Tá, esse que é o problema. O futebol tem que ser coisa séria. Tem que entender, tem que ter sério. Uma visão de futuro. É uma pena. Periga caiu o branco também, né? Isso não quer dizer que esses jovens, alguns que eu estou criticando aqui, que eu vi, não sejam vendidos para o exterior. Mas isso não me interessa. Claro. Eu quero saber se ele vai dar para a seleção brasileira. Ele vai ter futuro na seleção brasileira. Faltou o Tite tomar um café, então, com um grupo de jogadores, porque na Olimpíada dizem que foi isso que deu o ouro olímpico. São Tite, não. Não, a Olimpíada o Brasil se acertou, e especialmente quando eu falei aqui, quando eu falei de uma reflexão para o garoto esse, Eterno. Não, Jean-Pierre. do meio, Jean-Pierre. É para não perder o jogador. Claro. É óbvio. Se ele não pode fazer uma coisa, mas ele pode fazer muito bem outra coisa. E aí é o trabalho do Renato que nós confiamos. Quer dizer, tu não pode insistir com alguns jogadores com biotipo numa posição que exige outro biotipo. Isso é burrice. Alexandre Bugim, teus planos políticos para o futuro, e como é que você vê esse desenho de futuro do Grêmio? Porque o Grêmio encontrou um grande líder, né? Parecia que com a morte dos presidentes ia ficar muito tempo sem ter um grande líder. Hoje o Grêmio tem um grande líder, né? Que é o presidente Romildo. Com certeza. Questão meus planos políticos eu não tenho, tá? Eu sou conselheiro, né? Estou como vice-presidente do conselho até agora, mês de outubro, né? Existe um processo político de eleições que vão começar no seu momento adequado. Esse ano já tem uns hashtags aí, agora, 2020. a partir do momento que o vice-presidente e o presidente do conselho e os presidentes, os ex-presidentes do clube passam a fazer parte do conselho consultivo, conselho nato, né?
Bom, mas acontece o seguinte, existe um processo que vai se desenhar, né, a partir de um determinado momento, né, e vai ser o momento adequado, não é o momento de se falar em eleições no Grêmio. O presidente Romildo, o presidente Biedermann têm comentado e falado, né, de uma forma pública que a intenção nossa de gestão, né, é esse ano fazer um processo, tentar buscar um processo, inclusive ele coloca publicamente, né, o presidente Romildo, uma espécie de um consenso para todos os estágios de eleições que nós vamos ter, e acredito que é possível, né? Mas a primeira questão é que realmente a gente não tem que se preocupar agora com esse processo político. Existe um grupo, um movimento que eu faço parte, que é a minha origem, né? Existem questões políticas, óbvio, né? Nós estamos dentro do Conselho fazendo um trabalho muito bom com os movimentos, através do Fórum dos Movimentos. Inclusive, todos os movimentos, de uma forma harmoniosa, estão participando e criticando e comentando, enfim, de uma forma tranquila, né? E como tem que ser, tem que ser de uma forma responsável, né? Existem os torcedores sócios do clube que vão aos Jogos da Arena, eles devem estar observando, foi um processo que a gente deflagrou no Fórum dos Movimentos, existe um processo de valorização política dos elementos políticos do clube. Todos os guias da partida dos Jogos da Arena apresentam um determinado movimento, né? A sua história, quantos conselheiros tem, quantos sócios do movimento tem, endereços, telefone. Uma coisa enfim, abrangente. para justamente mostrar que quem está lá, que é político, está no clube, está colaborando. Tá? E eu estou muito fazendo um processo de colaboração no clube de uma forma tranquila, né? E quero continuar assim. O presidente Biedermann e eu, como vice-presidente, a gente quer fazer esse processo de uma forma muito tranquila. E agora, para reunir todos os movimentos, vamos se reunir lá no Paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Cassia Carpe já está de olho lá, né? Fala com o João Laíri, ali vai ser um descontinho bom, as casas todas padronizadas, dá para deixar a chave na ignição do carro, a chave na porta de casa, é uma beleza. A publicação aí do Thiago Neves, aí pisou na bola feio, hein? Tá tomando-lhe ferro. Pisou na bola, vamos ver? Ele foi, passou na frente do CT do Galo e aí fez essa foto. Barragem que já caiu uma vez, assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção pessoal. Pegou mal, ele postou depois um pedido de desculpas, mas foi insensível. Ele vai ter que pedir desculpas toda vez que ele puder. É verdade. Para poder se limpar. O que aconteceu ali, todo mundo chorou na frente da televisão. Sim, sem dúvida. Tinha gente ajoelhado na frente da televisão. Ainda estão chorando. Ainda, nós todos, né? Pelo amor de Deus. Cassia Carpes, obrigado, Alexandre. Boa noite, um abraço. Obrigado, fizemos um grande programa. Obrigado, Maurício. Como é o nome do rapaz aqui? Ele tem que se acalmar. Marcelo Tota. Conta tudo que tu sabe, Marcelo. Conta tudo que tu sabe. Vamos ver. Parabéns daí. Eu vou te aplaudir. Até amanhã.